Pessoal, agora que nós saímos do primeiro bloco, nós vamos chegar no bloco de características dos contratos. Toma cuidado porque esse assunto aqui é um assunto que as bancas adoram fazer dois tipos de pegadinhas. Pegadinha número um, confundir as características gerais dos contratos, de qualquer contrato, com as características dos contratos administrativos. Confusão número dois, eles costumam fazer uma confusão entre o que são regras aplicáveis aos contratos administrativos e as cláusulas exorbitantes. Mas você não vai confundir isso nunca mais com o que nós vamos começar a estudar aqui. Primeiro, vamos falar dos contratos administrativos, e eu vou começar com a primeira característica inerente aos contratos administrativos. A primeira característica que você encontra nos contratos administrativos, que diferencia muitas vezes um contrato de direito público de um contrato de direito privado, é a presença da administração como parte, tá? Isso aqui por si só não é suficiente para diferenciar, mas é uma característica bastante emblemática. Para você ter um contrato administrativo, uma das partes terá que ser a administração. É óbvio que em algumas situações a própria administração firma os contratos de direito privado firmados pela administração pública. Mas todo contrato administrativo terá que ter de um lado a administração pública. Essa é a primeira característica. E claro que quando nós vamos falar dos contratos administrativos propriamente ditos, será a administração pública agindo na qualidade de administração pública. Segunda característica dos nossos contratos administrativos, vou colocar aqui número 2, é que todo contrato administrativo ele vai ter uma finalidade. E aqui nós vamos ter uma finalidade específica, que é chamada de interesse público. Todo contrato administrativo ele deve ter por fim atender ao interesse público. Quando eu entrei no tribunal, eu lembro uma vez de um caso lá, de uma Câmara que tinha comprado uns sofás que custavam lá uns 150 mil reais e o sofá fazia uma massagem nos vereadores. Aí tinha lá uma justificativa, não, porque esse contrato vai melhorar a qualidade das nossas leis, porque os nossos vereadores estarão mais à vontade na hora de legislar e de debater o assunto. E aí foram verificar, e aquele município não tinha nem mesmo ambulância. E eles compraram lá, eu estou colocando aqui valores hipotéticos, tá? E esse município também é um município hipotético. Eles foram lá e compraram 6 sofás desse, ao custo de 150 mil reais cada. 150 por 150 dá 300 vezes 3, 900 mil reais. Pô, o que dava para comprar ambulância e mais um monte de outras coisas. E eu pergunto, isso aí atendia ao interesse público mesmo? Atendia à moralidade, etc e tal? É óbvio que não, né? Então seria um contrato que não estava atendendo ao interesse coletivo. E nós temos que buscar atender ao interesse público. Terceira característica dos nossos contratos administrativos. O contrato administrativo, ele é formal. E aqui eu preciso explicar para vocês o que é contrato propriamente dito, tá? O que acontece? Se eu abrir a janela, gritar pro vizinho, ô vizinho, quer comprar meu celular? Quer bater um rolo? Ele diz, pô, agora, quanto que você quer? Aí eu falo, 3 mil. Ele, fechado, vou fazer o Pix. Eu vou lá, entrego o celular e ele me faz o Pix. A gente assinou alguma coisa? A gente escreveu alguma coisa? Não. Mas isso é contrato? Isso é contrato. Só que o contrato entre particulares, como regra, é informal. Contrato é todo o ajuste, toda a relação bilateral entre duas ou mais partes, em que uma parte tem algumas obrigações e a outra tem as suas obrigações. E eles combinam isso e executam, e vão, consequentemente, executar isso. Veja, nós conversamos, batemos um rolo. Professor, isso eu não chamo de contrato, isso eu chamo de rolo? Sim, esse rolo é um contrato. Se você chegar para uma loja, essas lojas que vendem pelo WhatsApp, e falar o seguinte, pô, eu quero uma caneca nova, inclusive a minha caneca, que é uma das minhas canecas tradicionais aqui de Estratégia, quebrou, vou mandar fazer outra. Vou mandar fazer uma caneca do Estratégia, por exemplo. Mando fazer uma caneca do Estratégia. Aí eu vou lá e mando no WhatsApp da pessoa, como é que é a caneca? Eu quero 3 canecas, quanto custa? Custa tanto, tal. Isso é um contrato. Mesmo que a gente não assine nada, isso é um contrato, tá? Então toda a relação entre partes vai ser um contrato. Só que os contratos entre particulares, como regra, são informais. Você exige formalidade
por exemplo, no contrato de compra e venda de imóvel, que aí você tem que ter escritura pública, aquela coisa toda. Mas a regra entre particulares é a informalidade dos contratos. Tanto que a gente faz cláusulas, aquelas coisas, quando envolve dinheiro, etc e tal, normalmente quando as partes querem, porque senão dá para fazer só de boca. Na administração pública não pode ser assim. Por quê? Porque o contrato tem que atender o interesse público. Para a gente saber se atende o interesse público, isso tudo tem que ficar formalizado para a sociedade poder controlar, da transparência, etc e tal. Então, os contratos administrativos, como regra, eles são formais. Eles são formais. Alguns vão ter uma formalidade maior. Nós vamos estudar isso oportunamente. Mas, como regra, eles são formais. Você vai verificar que a utilização de contrato verbal é exceção dentro dos contratos administrativos, porque a regra é a formalidade. Quarta característica. Quando nós falamos dos contratos administrativos, esses contratos administrativos eles são precedidos de licitação. E aí, consequentemente, vai assinar o contrato aquele que vence a licitação que apresenta a melhor proposta. Então, a regra é que eles são precedidos de licitação. Professor, mas eu já estudei licitação e eu sei que tem contratação direta. Ok, por isso que eu coloco aqui, a regra é que ele seja precedido de licitação. Pelo menos ele vai ser precedido de licitação ou algum procedimento formal para escolha e definição de preço, que são os procedimentos de contratação direta. Essa também é outra característica dos contratos administrativos. Quinta característica dos nossos contratos administrativos. Os contratos administrativos são mutáveis. Nas palavras da professora Maria de Pietro, o interesse público sofre uma mutabilidade, uma vez que ele é passível de alteração ao longo do tempo. E quando eu falo de mutabilidade, eu tenho tanto a alteração unilateral, das quantidades, etc. e tal, que é uma cláusula exorbitante, como as alterações por acordo das partes, que são alterações bilaterais. Os contratos administrativos eles são assinados em algumas condições, mas eles podem ser alterados no futuro. Característica número 6. Tá, deixa eu diminuir isso aqui, para ficar bem legal para vocês. Característica número 6 dos contratos administrativos. Os contratos administrativos eles são personalíssimos. Quando nós falamos que o contrato é personalíssimo, significa que esse contrato ele deve ser executado pelas suas partes. Nós falamos que o contrato é intuito personae. Existem algumas exceções, né, como por exemplo a subcontratação, mas a regra é que quem venceu a licitação, que teve a proposta escolhida, por meio de uma contratação direta, essa pessoa executa o contrato, porque o contrato é personalíssimo. Se eu ganhei a licitação e eu fui contratado, eu, em regra, que tenho que executar aquela obra, aquele serviço, entregar aquele objeto, em virtude da característica intuito personae, ou personalíssimo, do contrato administrativo. E a sétima característica, que eu vou colocar aqui para vocês, para fechar o nosso rol, é aquela, já bem conhecida, que é a presença das cláusulas exorbitantes, que são as características de direito público que fazem com que o contrato administrativo tenha a tal da verticalidade. Então essas são 7 características dos nossos contratos administrativos. Essencialmente as características que no seu conjunto vão diferenciar o contrato administrativo do contrato privado. Tem muita característica que eu estou colocando aqui que nós também podemos encontrar nos contratos firmados, nos contratos privados firmados pela administração pública, como a administração pública como parte, como a realização de licitação e etc e tal. Mas no conjunto a gente costuma trazer isso aqui, e o que vai diferenciar mesmo o contrato administrativo do contrato privado firmado pela administração é a presença das cláusulas exorbitantes. Beleza. Eu vou colocar aqui também para vocês outras características que podem aparecer e que já apareceram em questões de concurso público. Só que essas outras características aqui são características comuns. Como assim comuns? São características dos contratos em geral, não só dos contratos administrativos. Qualquer contrato vai ter essas 4 características que eu vou colocar aqui.
Característica número 1. Os contratos administrativos, eles são bilaterais. Vou colocar assim, o contrato administrativo é bilateral. Por quê? Porque você vai ter pelo menos duas partes dentro do contrato. Segunda característica, o contrato é consensual. O contrato ele é construído a partir de um acordo, de um consenso entre as partes. Olha, vamos fazer dessa forma, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Muitas das cláusulas, elas são oriundas da própria administração pública, porque os contratos administrativos, eles são contratos de adesão. O que é um contrato de adesão? O contrato administrativo, ele já é previamente elaborado pela administração pública. Inclusive, a minuta do contrato compõe o edital de licitação. O particular ele não altera as condições gerais de um contrato. A administração pública já define isso previamente. Professor, mas aí não é contrato se a administração que define? É contrato por quê? Só haverá assinatura se a outra parte concordar. A administração não pode obrigar. Segundo, ainda assim o particular ele define o conteúdo da proposta e algumas características próprias inerentes à execução. A sua proposta de execução. É isso ele que vai definir. Mas ainda assim nós consideramos como contrato de adesão. E o contrato é fechado a partir dessa consensualidade, desse acordo entre as partes. Os contratos, eles são onerosos. Onerosos no sentido de que cada uma das partes vai ter algum gasto na execução desse contrato. E a administração pública vai remunerar o interessado pela execução desse contrato. E, por fim, os contratos eles são comutativos. Comutativo por quê? Porque as obrigações elas se equivalem. Existe um conjunto de obrigações da administração e um conjunto de obrigações do particular. Por exemplo, nós vamos construir um prédio. Esse prédio vai custar 10 milhões de reais. Nós consideramos, dentro da comutatividade do contrato, que o particular vai fazer vale 10 milhões. E por isso ele será remunerado por 10 milhões. Existem obrigações que se equivalem. De um lado, executar a obra, do outro lado, pagar pela execução dessa obra. Aqui vem a comutatividade dos nossos contratos, tá? Então, com isso, nós fechamos aqui o que eu quero que vocês saibam sobre características dos nossos contratos. Tanto características mais específicas, como também as características comuns que você encontra, inclusive, de contratos entre particulares. Vou avançar e resolver aqui uma questão. Item 1. Sobre os contratos, considere a consensualidade é sua marca porque deriva de acordo de vontades. Deixa eu só entender o que essa questão está pedindo. Essa questão está pedindo para a gente o seguinte: são características específicas dos contratos administrativos, distintas dos contratos de direito privado, o que consta apenas, tá vendo? Olha só que coisa interessante nessa questão. Consensualidade é característica tanto do contrato firmado entre particulares, tanto dos contratos privados e dos contratos administrativos propriamente ditos. Então isso aqui não é uma diferença. Está errado esse primeiro item. Segundo, a onerosidade é a sua diferença específica, pois, em regra, está presente a remuneração do contrato. Pessoal, também é regra geral que os contratos firmados entre qualquer pessoa, essencialmente, eles são onerosos. Então, por isso também está errado isso aqui. Obediência como regra de procedimento de prévia licitação. A realização de licitação costuma ser uma característica dos contratos administrativos. Então, esse item está certo. E presença das cláusulas exorbitantes, instrumentais à consecução do interesse público autorizador da contratação. Também correto. Instrumentais significa que elas são ferramentas, né? São instrumentos utilizados para atender ao interesse público. E as cláusulas exorbitantes figuram como instrumentos para fazer valer o interesse da coletividade. Então, por isso que o item 4 também está correto. Dessa forma, os itens 3 e 4 estão certos e o gabarito vai ser a alternativa C nessa questão. Perfeito? Pessoal, com isso nós fechamos esse bloco em que eu estava tratando aqui com vocês das características em geral dos contratos. Nós vamos avançar agora para o próximo bloco para tratar do formalismo do contrato. Como esse assunto mais denso, eu vou chamar uma vinheta e nós vamos tratar desse assunto em um bloco separado. Já voltamos para continuar.